Então, tu também está gravando. Então é o seguinte, os novíssimos sabemos que é aquilo que acontece logo após a nossa morte, porque nós vamos entrar aí no mês de novembro, então já preparar o nosso espírito para ajudar as almas. O que acontece logo após a nossa morte? A igreja chama de novíssimos, e ela nos convida a meditar todos os dias sobre os novíssimos, todos os dias. Então o que é o novíssimo? Toda pessoa quando morre, acabou de morrer, ela passa por algo chamado julgamento particular, ou juízo particular. Ela se apresenta imediatamente diante de Deus, aonde é colocada as suas obras, entende? E os seus pecados, etc, etc. Claro que a alma que morreu na amizade com Deus aqui, só pode receber lá a salvação. A alma que morreu na inimizade com Deus, fica inimigo dele lá também, né? Então recebe a condenação. Isso é doutrina certa. Então o que acontece? A alma se apresenta diante de Deus. Nessa apresentação nós temos dois destinos: salvação ou condenação, céu ou inferno. Entende? Esse é o destino depois da alma. E tem um estado de purificação para entrar no céu, que nós chamamos de purgatório. Mas, no geral, os dois estados é salvação ou condenação. Por quê? Porque todas as almas que foram, ou que estão no purgatório, estão salvas. Elas não irão para o inferno. Estão salvas. Tem? Nem que ficar lá até o Senhor voltar, torrando. Mas estão salvas. Tem? Então, o destino é esse: salvação ou condenação. A questão é o seguinte, que a alma, ao se apresentar diante de Deus, acompanhada do seu anjo da guarda, que o Senhor nos acompanhe até o momento, e se Deus assim permitir, que a nossa esperança é essa, assistidos pela intercessão de Nossa Senhora, que ela seja a nossa advogada no momento do nosso juízo, juntamente com São Miguel. Por isso São Miguel tem aquela balança na mão, não é? Ali julga-se, coloca-se as virtudes, não é? E os defeitos, né? Ou os pecados e as obras. Então, por isso São Miguel tem a balança, porque ele assiste cada alma também no seu juízo particular. Nesse momento do juízo, a maioria das almas, dos que salvam, a maioria, 99,99%, isso não sou eu quem digo, são muitos santos da igreja, daqui a pouco eu vou citar alguns, vão para o purgatório. Pensa que entra no céu direto, não. Porque o povo tem uma mania que todo mundo que morre vira santo e está no céu. Nunca vi no velório alguém falar, fulano está onde está ardendo no inferno. Ninguém fala uma coisa dessa. Todo mundo que morre vira santo. É lógico que o juízo sobre aonde está a alma, ninguém o tem. A igreja nunca dá esse juízo, dizer, fulano está no inferno, ou está no céu, ou está no purgatório. Não, a igreja não fala isso, entendeu? Por mais que humanamente, por obras públicas que tenha feito, a gente possa ter a tendência a deduzir, como por exemplo o caso de Hitler, né? Por uma questão de justiça, logo nós imaginamos que aquele homem está ardendo no lugar do cão, no último grau do inferno, né? Porque o mal que ele provocou e o que ele fez, então humanamente nós deduzimos. Podemos pensar, né? Não nos é proibido pensar, mas dizer com uma certeza absoluta, a igreja não faz, não sou eu que vou fazer. Bem? Então, nós não podemos dizer assim com uma certeza absoluta, pulamos de maneira alguma. Por quê? Nós também, quando vemos uma pessoa, a gente só vê aquilo que a pessoa se mostra, permite conhecer. Tem a parte interior que ninguém sabe, né? Por isso que na oração, quando vocês forem à missa de finados, e eu espero que todos vão, em sufrágio das almas, até porque esse ano cai no domingo, então as almas estão dando pulo, pelo menos tomar muito obrigado. Então, o negócio é que
nós vemos o externo, o Salmo vai dizer, Deus conhece o coração. Por isso na oração dos depois a igreja fala, cuja fé só vós conheceis. E podemos ter uma casca de piedade, uma aparência de devoção, até mais parecido com um serafim do que com um ser humano. Tem alguns que até demonstram que parece que nasceu sem a mancha do pecado original, né? Então, mas nem sempre é o que o coração, a fé move a intenção, a reta intenção do coração. Então, por isso a fé só Deus conhece, o coração só Deus conhece. Quantas vezes a gente conversando com algumas pessoas, algumas esposas, que o marido está lá na igreja, parece um querubim, etc., com o rosário na mão, fala, você não conhece. Aqui na igreja ele é um santo, mas em casa é um demônio. Então, não é aquilo, às vezes aquilo que se mostra, é aquilo que é. Muito bem. Dessas almas, a maioria vão para o purgatório. Essas que estão no purgatório, o purgatório tem graus, porque na verdade o purgatório é um estado da alma de purificação. Primeiro que nós temos que entender é o seguinte: o purgatório é um ato extremado do amor de Deus por nós. Extremado. Por quê? Se não existisse o purgatório, pouquíssimas almas iriam para o céu. Entende? Pouquíssimas almas iriam para o céu, se não tivesse o purgatório. Então, o purgatório é um ato grandiosíssimo do amor de Deus por nós. Por quê? O que Nosso Senhor vai falar na Sagrada Escritura? Só entram no reino dos céus quem? Quem? Os santos. Os santos, nesse sentido, é aqueles que viveram a virtude. São aqueles que a igreja canonizaram, não. Temos que pensar que só os que a igreja canonizou estão no céu. Não. Todos aqueles que morreram na amizade com Deus, ou seja, em comunhão com Deus, entende? Todos esses são chamados de santos. São Paulo diz, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que... Está falando até de pessoas vivas, está falando para aquela comunidade. Por quê? Porque possuímos o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Então São Paulo se dirige nos chamando de santos, porque também essa é a nossa primeira vocação, chamado à santidade. Bem? Então, o que acontece? Esses que lá estão, são pouquíssimos. Então, o purgatório, nesse ato extremado do amor de Deus, tem graus no estado. Uns precisam purgar mais, outros menos. Porque aqueles que morreram com pecados veniais, ou apegados a algum pecado venial, não mortal, porque quem morre em estado de pecado mortal, sem o sacramento da confissão, ou na última hora, sem um ato de contrição perfeito, morre na inimizade com Deus. Então eu estou dizendo desses. Bem? Eu estou dizendo daqueles que morrem com pecados veniais, com apegos a eles ou não, e os tendo, e aqueles que aqui não deu tempo de reparar, pagar as penas merecidas pelos pecados, já perdoados quanto à culpa. Entendeu? Por quê? Tem o pecado e a pena. Todo mundo lembra disso. Certo? Ou não? Pecado e a pena. O pecado é perdoado mediante o arrependimento, o propósito de emenda no sacramento da confissão. Certo? Muito bem. Só que o sacramento da confissão apaga o pecado, mas fica a pena merecida por aquele pecado. Esta pena merecida pelo pecado, ou nós pagamos ela aqui, por meio de obras de misericórdia, de penitências e etc., ou nós pagamos no purgatório. Segundo os santos, melhor que paguemos aqui. Mas a maioria não faz isso, porque às vezes a pessoa vai e confessa, o pecado é perdoado, mas ele não faz penitência ou reparação, ou não busca pagar as penas merecidas.
É por isso que no sacramento da confissão, logo após o sacramento, o padre dá uma penitência. A penitência é para pagar a pena merecida pelo pecado confessado. Só que nem sempre esta penitência é proporcional ao pecado. Porque ninguém tem um calculador para ficar lá, né? Nós não sabemos. Para isso a igreja nos dá as obras e as indulgências. As indulgências que podem ser parcial, daí que vem. Parcial porque paga parte desta pena. Ou plenária porque paga a pena toda. Zero. Começa de novo. Entende? Então, isso aqui, a maioria das pessoas que morrem não fazem isso aqui. Então, pagam no purgatório. Só que como no céu só entra aqueles que já estão purificados, e quando nós morremos, a maioria geralmente não está purificada, ainda está com dívida, ainda tem penas, entende? Então, Deus, no seu ato extremado de amor, criou o purgatório para que nós tivéssemos condições de pagar essas penas e então entrar no reino dos céus. Portanto, a maioria dos nossos que morreram estão lá e precisam da nossa ajuda. Por quê? As almas que estão no purgatório não podem fazer nada por si mesmas. Elas não podem rezar por si. O tempo de nós ganharmos méritos, o tempo de nós satisfazermos, pagarmos a nossa pena, é enquanto temos vida. Morreu, acabou. Entende? Depois de morto, nós temos que purgar. Então, elas não podem rezar por si, mas podem rezar por nós. E aguardar que as nossas orações ajudem, façam efeito. Entende? Através das nossas orações, nós damos sufrágios a essas almas, então elas herdam e podem assim entrar no céu. Só que, como eu estava dizendo, o purgatório tem graus. Tem almas que teve uma santa, a Catarina de Gênova, que viu os graus do purgatório. Tem o que ela chama de o grande purgatório, que é onde geralmente as almas, assim que saem do julgamento, descem para lá. Para lá é o estado de alma, né? Nós fomos no lugar para entender. Lá nesse purgatório, o sofrimento é grandiosíssimo. Não pense que purgatório é coisa leve, não. Os santos diziam, inclusive esta, que o fogo do purgatório é como o fogo do inferno. Qual é a diferença? Que no inferno se tem desespero e ódio. Por que desespero? Porque a virtude da esperança é para nós. Qual é a grande esperança nossa? O que essa virtude produz em nós? A esperança da salvação. E se eles já receberam a sentença da condenação, logo não há mais esperança. Então há desespero e ódio. Odeiam a Deus, entende? E a si mesmos, e uns aos outros. Pense o que é o inferno. Eles odeiam a Deus, porque Deus, sendo amor infinito, lhes deu todas as condições para que salvassem, e eles rejeitaram essa condição, não quiseram, porque se condena aquele que morre na inimizade com Deus. Não quiseram, rejeitaram. Não é que nosso Senhor é bonzinho ou ruim. Quem decreta a sentença somos nós. Nosso Senhor é o justo juiz, mas quem produz as obras somos nós. Quem vive a virtude ou o vício somos nós, a nossa escolha. Então eles odeiam as que estão no purgatório, no inferno, a Deus, a si mesmo, por não ter dito sim a Deus, por não ter amado a Deus e por não ter se salvado, odeiam uns aos outros e odeiam os demônios. E um desespero sem fim. Imagine isso, a eternidade. Isso só falando do ódio, fora das penas, porque as penas do inferno são proporcionais aos pecados que os levou à condenação.
Por exemplo, a pessoa que dentre os pecados tinha um vício contra a pureza. Por exemplo, o homem morreu traindo a sua mulher, tinha 2, 3 mulheres, etc. E ele não quis se reconciliar com Deus. Ou o jovem que morre tendo namoro escandaloso, etc. Muito bem. Esses lá, como o vício, o pecado que o levou à condenação, foi esse pecado, dentre outros que pode ter, porque o pecado ele é igual a banana, ele gosta de penca, né? Ele não gosta de um sozinho. Então, mas suponhamos, seja um único ou vários, lá a pena é proporcional a este. Entende? Então lá ele vive uma tortura nos seus órgãos, etc., eterna. Quem levou junto o pecado da gula, pensa numa fome que, por mais uma pessoa que esteja morrendo de inanição, de fome, pensa essa fome nunca passar e cada vez aumentar, e não tem fim. São as penas proporcionais. Entende? Então, essas são as penas do inferno, que eu não desejo que ninguém vá para lá. E que não quero que nós tenhamos a possibilidade, né? Embora que a possibilidade se tenha, porque depende de nós abraçarmos a fé ou não. Aquilo que nosso Senhor disse. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que desistirem, paciência, né? Então, muito bem. Esses que lá estão, vivem isso. Então, esse é o fogo do inferno. No purgatório, não. No purgatório, eles sofrem por quê? Porque ainda não podem possuir a Deus plenamente, sabem que estão salvos, mas ainda não podem estar na glória dos céus. Sofrem por amor. Por quê? Porque as almas do purgatório conhecem plenamente as penas e os pecados de uma maneira como não vi aqui. Lá nós vamos ter. Então vai sofrer por ter ofendido a Deus, que é puro amor. Então ele sofre por amor e ele acha justa a pena que tem. Então ele quer sofrer porque ele quer purgar, porque a alma que está no purgatório também não quer entrar no céu sem se purificar. Porque ela vê a perfeição de Deus, então ele quer se purificar para entrar. Só que essa purificação lhe faz sofrer, por quê? Deus, que é por amor, que ele viu no julgamento, não pode possuir a vida de forma plena na glória do céu. Mas ele sabe que é justa aquela pena e que ele precisa cumpri-la. Então ele sofre lá com amor, com esperança, porque ele está salvo. Porém, o sofrimento não é bom. O purgar não é bom. Entende? Santa Faustina, quando foi lá, o que ela viu? Essas almas exprimidas sofrendo. Então, é muitíssimo importante que nós tenhamos essa consciência, que o período, embora falar em tempo é complicado, porque na eternidade não há tempo, mas uma santa disse que o tempo, qual é o nome dessa santa? Que o tempo mais ou menos que cada alma fica no purgatório é em torno de 40 anos nosso. Isso aqueles que não tinham muito para pagar, né? Porque, por exemplo, teve um Papa que deu uma revelação a uma santa de que ele está e vai ficar no purgatório até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Então, tem almas. Só que isso pode ser abreviado. Ela mesma vai dizer. Aquelas almas que aqui na terra sofreram com resignação, sem reclamar, sem murmurar, sem ofender a Deus, entende? Aceitaram a cruz de cada dia com amor, fizeram atos de amor, atos heróicos, praticaram a piedade, rejeitaram, tiveram desapego, rejeição a todo pecado venial, mesmo os cometendo, mas tinha rejeição a eles, não queria permanecer nem se apegar a eles. Essas almas são aquelas que mais rapidamente saem do purgatório. Entende? Então, quando você vê uma pessoa piedosa, mas ambos não reclamou, etc., essas mais rápido saem do purgatório. E aquelas que aqui também tem quem por elas reza, né? Quem por elas fazem sufrágio. A questão e o problema hoje é o seguinte:
Às vezes eu brinco com o Padre Henrique, os me falam, por que nós não nascemos na Idade Média? Na Idade Média o povo tinha desejo de virtude. O que reinava era a virtude, era a lei de Deus. Entende? Não hoje, como hoje. Hoje, coitado de defunto que morre, a família não reza. Muitas vezes manda rezar, celebrar a missa sétimo dia, nem lá na igreja vai. Marca a missa e nem comparece. Só para desencargo de consciência ou porque é um costume. No velório é aquele converseiro, aquela risadaiada. Entende? 2, 3 choram na hora de enterrar e pronto, enterrou, tá bom. Entende? Chora um pouquinho ali, já. Entende? Não rezam depois, não se faz novena, não se oferece missas, não se faz penitência. De preferência vai marcar a missa na igreja que não paga nada. Tem isso também. Porque a esmola, eu vou explicar isso aqui no livro, a esmola em favor das almas, elas ajudam no sufrágio também das almas. Tem? Então aqueles marcam a missa nem lá na igreja não. Estão nem aí. Não rezam um terço. Tem velório que passa sem rezar um terço. Um terço. E quando reza, pede para alguém, ninguém da família sabe rezar, manda chamar o rezador. Vai buscar fulano que sabe rezar terço. Coitado dessa alma, que tem uns familiares como esse. Não sabe rezar terço. Busca alguém que chega lá e reza, 2, 3 aqui prestando atenção, 5, 10 está ali no converseiro sem fim. Pronto. O rezador rezou, a consciência dele está amenizada e acabou. Quem tem costume de rezar, vamos rezar no velório, já falou. Quando conversar, não reza. Obrigação de rezar primeiro para o defunto é da família. Não é chamar o padre, o rezador, seja lá quem for que vai rezar. É deles. Porque quem o ama é eles. Quem ama mais o defunto? A família. Então tem obrigação de rezar por ele. Nós, como cristãos, temos que ter a caridade, que é obra de misericórdia, rezar pelos defuntos. Mas a obrigação primeiro é dos familiares. Só que tem defunto em determinadas famílias, cortado, está ardendo lá e vai ficar até desmontado, porque você depende da família. Ou então, aniversário de morte, lembra? Ainda vai lá, chora 2, 3 lágrimas, joga pro chão, tchau. Sim, isso é uma questão, uma falta de amor. Por quê? O defunto não tem mais nada que oferecer. Engano, tem muito. Porque eles podem interceder por nós. E cada alma que sai do purgatório, porque alguém rezou por ela, você ganha um intercessor no céu até você chegar lá. Até você chegar lá. Cada alma. Então não perca a oportunidade de rezar para as almas do purgatório. É muitíssimo importante que se faça isso. Porque um dia nós vamos estar lá. Se não tem quem reza. Entende? Eu falo para Nossa Senhora sempre na minha oração. Eu falo aqui, eu já tenho consciência que eu vou purgar. Mas eu confesso, Senhor, que eu tenho medo do purgatório. Entende? Mas é uma coisa consciente, é evidente. Não adianta a pessoa se iludir. Agora, outra coisa importante é que nós temos que lutar para tentarmos alcançar o céu. A nossa esperança é o céu. É o céu. Se contenta. Tem pessoas que falam, Santo Agostinho corrigiu um dos seus discípulos, porque ouviu eles conversando, dizendo assim: ah, se nós chegarmos no purgatório, está bom demais. Santo Agostinho interveio. Falou: opa! Quem se contenta com o purgatório, relaxa na vida espiritual, pode ganhar o inferno. Lute pelo céu para ganhar o purgatório. Mas a luta deve ser pelo céu. Para isso que Deus nos criou. Hein? Então nós vamos em tudo isso ver a mão e o poder e o amor de Deus por nós. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. É evidente que não, gente. Deus não quer. Agora precisa saber se os homens querem ou não. Por quê? Se perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Só que ninguém quer praticar a virtude para ganhar o céu. Ninguém quer praticar a religião. Agora é justo que aquele pensamento louco que está surgindo por aí. Todo mundo se salva. Inferno não existe. Demônio não existe. E isso está entrando, infelizmente, dentro de pensamentos de pessoas até dentro da igreja. Ora, se inferno não existe, se o demônio não existe, então para que ser bom?
Para que rezar? Para que ir à missa? Para que praticar a virtude? Ora, se aquele que mata, que rouba, que de domingo ao invés de levantar cedo para ir à missa, ou fica dormindo até 10 horas, 11 horas da manhã e etc. Então, se ele, que não quer nem saber de Deus, que o Deus dele é o corpo, dele mesmo e a sua vontade, vai receber o mesmo prêmio daquele que luta para obedecer os mandamentos da lei de Deus, então qual é o sentido disso? É justo? Isso entra contra a virtude da justiça. Porque a virtude da justiça, o que é praticar a justiça? Justiça não é dar para todo mundo igual. Isso seria comunismo. Não virtude. Justiça é dar a cada um de acordo com aquilo que ele merece. Já expliquei isso aqui. 2 filhos você tem. Um faz uma arte terrível, o outro não faz. Por que você tem que corrigir aquele, dar umas palmadas? Você vai dar nos dois? Não. Você vai corrigir quem errou. Isso é virtude da justiça. Você vai dar a palmada, o castigo para quem merece. Não para o outro. Então, esse pensamento que entrou de que todo mundo vai para o céu, isso é erradíssimo. Mesmo Deus quer que todos vão para o céu, mas nem todos querem ir. O que vai fazer? O que vai fazer? Então, não, a culpa não é de Deus. Agora, também nós precisamos pensar o seguinte, que uma onda que entrou outra, isso aí você está julgando. Não estou julgando. Palavra de Deus. O que Nosso Senhor fala no Evangelho? Cuide para pagar as suas dívidas aqui, pois aquele que não pagar será lançado na prisão, e de lá não sairá até que pague o último centavo. Isso Nosso Senhor fala do purgatório. Se é possível pagar, logo só pode ser o purgatório. Se é possível expiar, só pode ser o purgatório. Ok? Então, lutemos nesse mês das almas. Ajudemos as almas o máximo que pudermos. Rezemos por elas. Pelos nossos, aqueles que são consagrados, entreguem tudo a Nossa Senhora e ela vai distribuir conforme lhe apraz. Aqueles que não são, podem aplicar pelos seus defuntos, parentes, conhecidos, amigos, benfeitores, e depois também, ou por todas as almas em geral. Pode aplicar por uma alma ou por todas as almas. Muito bem, vou só agora dizer umas coisinhas que estão aqui que eu achei interessantíssimo para podermos encerrar o tema de hoje e todos ficarem com muito desejo de rezar pelas almas e de praticar a virtude para alcançar o céu e evitar o mal. Né? Então, algumas frases de alguns santos para nos dar mais ânimo, né? Na vida de São Severino se conta que enquanto um clérigo passava um rio, apareceu um sacerdote e tomando-lhe a mão, a queimou toda, dizendo: isto sofro no purgatório por não rezar as horas canônicas com atenção. Sabe que horas canônicas, né? No breviário que os padres têm que rezar por dia das horas, eles têm horas para rezar. Os padres estão no purgatório para receber. De São Martinho escreve São Gregório, turinense, que orando no sepulcro de sua irmã e recomendando-se a ela como a santa, de repente ela lhe apareceu vestida do hábito de penitente, com o rosto triste e pálido, e lhe disse que ainda estava no purgatório por ter penteado o cabelo na sexta-feira santa, não se lembrando que era o dia da paixão do Senhor. Gente, escuta uma coisa. Isso aqui é um santo que está dizendo, não sou eu. Agora, escuta uma coisa. Ela era religiosa, tem que se ver o grau de perfeição. Para um religioso, se exige mais. Isso não aconteceria conosco, com um leigo casado, porque penteou o cabelo. Evidente que não. O grau dela é outro. Ela era uma religiosa, então ela tinha um grau outro. Mas, para nós era muita coisa. E aqueles que na sexta-feira santa vão no Laranjão fazer compra.
no shopping, aqui no supermercado que abre, fala Laranjal, que é uma tragédia. Abre também. Aqui abre. O que dizer daqueles que na Sexta-feira Santa tentam enganar a Deus no meio do batalhão, que custa 10 vezes mais caro que a carne? E fala que aquilo é penitência. Que vergonha, gente. Eu prefiro comer aquilo todo dia. Se é penitência só na Sexta-feira Santa, me dê todo dia. Enganando a quem? A quem? A quem? Depois vão dizer que eram os melhores católicos do mundo, tradicionais. No dia do tribunal, chega no juiz e fala: que é isso? É Sexta-feira Santa, você não deu uma cadela. Eu guardei a Sexta-feira Santa. Pior do que isso, não vão nem na missa fazer um ato de piedade. Na missa não, na adoração da cruz de Sexta-feira Santa não tem missa. O único dia do ano que não tem missa. Não vão. Acha que uma perda de tempo. É mais fácil aproveitar o feriadão. Vão para a praia. Eu tenho dó disso, sabe? Tenho dó. Vão para a praia. Muitos fazem churrasco, que eu já vi. Ninguém me contou, eu vi. Tanto faz. Calcam a lei e a vontade de Deus. Calcam com os pés. Nossa Senhora da Salete fala até mais forte que isso. Nossa Senhora fala na Quaresma: vão aos açougues como cães aos matadouros. Palavras de Nossa Senhora. Se quiser ligar, pegar comigo. Vão aos açougues como cães aos matadouros. Então, dizendo o nosso canto, isso não é nada, né? Tirando que a Quaresma, gente, antigamente era uma coisa tão bem guardada. Peguemos a tradição que pode chamar de piedade popular, chamar do que quiser, mas o povo guardava. Semana Santa, eu lembro, minha avó não deixava fazer, a rádio não se ligava, parece o inteiro. Televisão muito menos. Televisão muito menos, rádio menos ainda. Entende? O respeito que se tinha e tantas outras coisas. Fernando, se não muito, nem o domingo não se abria, não na Semana Santa, mas nem o domingo, né? Pois é. Respeitavam todos os domingos. Todos. O ponto que chega. Entende? Então, aqui um exemplo, né? Ela, com um grau de perfeição maior do que era. A irmã de São Pedro Damião, é aquele da cruz, São Damião de São Francisco, falou com ele. Como ela mesma revelou a uma santa alma, foi condenada a penar 18 dias no purgatório por ter, de sua cela, ouvido curiosamente os cantos e músicas que entoavam debaixo da janela. Imagina um pouco hoje como a música que ela ouviu no Evangelho não era nenhuma vírgula do que se ouve hoje. Então, isso deve. São Severino, arcebispo de Colônia, foi condenado a um gravíssimo purgatório por ter recitado as horas canônicas sem a devida distinção de tempos, apesar de serem muitos os negócios de seu palácio que parece o desculpariam. Ele era muito ocupado, então ele achou que aquilo não precisava rezar, porque era muito ocupado, poderia, né? São Vicente Ferrer, que é outro santo famoso. Há almas que ficam no purgatório um ano inteiro só por um pecado. São Vicente Ferrer. E aí tem aqui, e depois nós vamos distribuir isso aqui para vocês, as penas explicadas, como eu disse para vocês, mas já expliquei tudo isso aqui. E aí eu vou dar alguns motivos para se ajudar as almas do purgatório. As almas do purgatório merecem nossa compaixão porque a sua pena é imensa, em primeiro lugar. Segundo, essa devoção é agradável a Deus, não só porque é obra de caridade, mas também porque glorifica sua bondade e misericórdia. Então agrada a Deus ter devoção com as almas, fazer isso prático. Essa devoção é útil para nós, porque além do aumento da nossa graça e da glória diante de Deus, teremos junto ao trono de Deus advogados poderosos e agradecidos, que são as almas do purgatório, aquelas almas que lá saíram pela nossa oração, como eu disse. Muitos santos nos ensinam que as almas do purgatório nos auxiliam durante a nossa vida.
Então pode pedir intercessão das almas. Quando quero obter alguma graça de Deus, recuo às almas do purgatório e sinto que sou atendida por causa de sua intercessão. Santa Catarina de Bologna que diz. Eu também já fiz esse teste e é verdade, elas são rápidas. Pede as coisas para um instante elas é muito bom a intercessão das almas. Muito bom. Depois, os meios para ajudar as almas. Primeiro, claro, e acima de tudo, a Santa Missa. Oferecer a Santa Missa e também a Santa Comunhão em sufrágio das almas. Isso é a primeira coisa, né? Depois, a esmola, quando você vai dar uma esmola, e aqui entra também a esmola da missa, a espórtula, quando você dá uma esmola para alguém, quando você ajuda alguém que precisa, e que você faz isso com a intenção de desagravar as almas do purgatório, ajuda muitíssimo as almas. A água benta, que poucos usam, asperge um pouquinho de água benta no chão e oferece pelas almas do purgatório. Tem um carmelita, que agora não lembro o nome, que tinha esse costume de aspergir um esqueleto, que os carmelitas tinham para meditar na morte, antigamente os mosteiros, né? E ele aspergia todo dia água benta no esqueleto. Um dia ele foi aspergir, o esqueleto gritava: mais água, porque isso me alivia as penas. Se falasse isso para alguns de nós, aqui não dá coisa até agora. Mas, para dizer que a água benta em favor das almas ajuda. A caridade, que é o amor, porque o que nós vamos fazer por amor a Deus, isso ajuda as almas, oferecer por ele, né? Os atos heróicos, fazer atos extremos de amor. Também aqui tem um ato heróico, uma oração própria que se pode fazer, também ajuda muito. O sofrimento oferecido, entende? Seja ele qual for, uma dorzinha de cabeça, etc., qualquer coisa, ou os sofrimentos próprios da vida, sofrer por amor, por resignação, ajuda muito. E as indulgências também, principalmente, né? Porque uma indulgência plenária tira uma alma do purgatório. Bom? Também as parciais, oferecer. A Santa Missa, já disse, e a Santa Comunhão, e a oração. Rosário, principalmente. E aqui tem muitas outras orações que vocês vão ver que Nosso Senhor mesmo ensinou. Tem uma oraçãozinha tão pequena aqui, de Santa Gertrudes, que Nosso Senhor ditou para ela, que cada vez que rezarmos esta oração, 1000 almas são libertas do purgatório. Desse tamanhozinho, ó. Então, aqui está. Depois tem uma jaculatória ensinada à irmã Consolata Bertrone, que o diário dela, como vocês todos lerem, ele diz que é um ato de amor. Cada vez que a gente reza esse ato de amor, uma alma é tirada do purgatório. Que é aquele que nós rezamos na jaculatória de Jesus e Maria Luzano, só vai às almas. Depois aqui tem o texto das almas, tem o Pai Nosso das almas do purgatório, que nos ensinou Santa Matilde, e assim vai por diante. Algumas orações, aqui está o ato heróico, que ninguém vai poder dizer que não tinha meios para sufragar as almas. Aqui estão todos os meios, prontinho na mão. Aqui também tem, e o que eu quero encerrar, é o jejum. Aqui são promessas que Nosso Senhor fez àquela santa da chama de amor, aprovada pela igreja. Ela diz que quem jejuar a pão e água nas segundas-feiras, aqui está, libertará uma alma sacerdotal do purgatório. A alma mais cara, que ela não paga. Só que tem que ser nas segundas-feiras jejuar pão e água. Quem praticar isso ao morrer, receberá a graça de ser libertado do purgatório dentro de 8 dias. Quem praticar esse jejum, né? Se morrer alguém nos lares onde se faz a hora santa de reparação, e alguém da família jejuar a pão e água, o defunto se livrará do purgatório. Essa hora santa é feita de quinta para sexta. Depois, quem quiser se interessar, eu posso explicar melhor. Bom? E aqui tem depois a oração que ela ensina para rezar no final da Ave Maria, que também tem uma promessa muito importante, que quando se reza esta oração, vai se tirando almas. Quem rezar 3 Ave Marias com pedido a chama de amor, liberta uma alma do purgatório. No mês de novembro, melhor ainda, uma Ave Maria com pedido a chama de amor, libertará 10 almas do purgatório. Então aproveite o mês de novembro e
tirar, esvaziar um pouquinho do purgatório, porque estava dentro, estava abarrotado. Então, graças a Deus que ainda a maioria estão lá, se salvam. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem? Alguma.